Depois que você ver esse vídeo sobre a história de Juízes, capítulo 19 ao 21, você nunca mais vai esquecer. A Bíblia tem muitas histórias incríveis que mostram pessoas superando dificuldades e mantendo a fé, histórias que nos motivam e nos fazem sentir mais perto de Deus. Mas também existem partes na Bíblia que são tristes e difíceis, que nos mostram que a vida de todos, até dos que mais têm intimidade com Deus, não é sempre fácil. Tem uma história no Antigo Testamento que, na minha opinião, é a mais assustadora de toda a Bíblia. Eu acho que essa história não é adequada para crianças. Ela pode ser muito forte e fazer algumas pessoas lembrarem de coisas tristes do passado. Quero falar sobre essa parte da Bíblia neste vídeo. Ela está nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Mesmo sendo uma história muito forte, ela tem lições importantes que precisamos entender para não repetir os mesmos erros que o povo de Israel cometeu nessa situação. Então vamos começar. Eu quero compartilhar com você um pedaço do primeiro versículo do capítulo 19 do livro de Juízes, pois é desse ponto que parte toda a história e as lições que quero mostrar hoje. Está escrito que, naquela época, Israel não tinha um rei. Se você ler mais deste capítulo, vai descobrir que a Bíblia conta a história de um homem da tribo de Levi em busca de uma companheira. Ele levou para sua casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina, mas o relacionamento deles começou a ter problemas e ela acabou voltando para a casa de seu pai. Depois de cerca de 4 meses, esse homem decidiu ir atrás dela para tentar se reconciliar. Ele partiu para Belém com um servo e 2 jumentos. Lá, ele foi muito bem recebido pelo pai da concubina. Eles passaram 3 dias comendo, bebendo e descansando na casa do pai dela. Quando ele quis ir embora, o pai dela o convenceu a ficar mais um pouco, e assim ele ficou por mais alguns dias. No entanto, no 5º dia, apesar do sogro pedir que ele ficasse mais, o homem decidiu ir embora. Ele, a concubina e o servo partiram para uma cidade chamada Jebus. Já estava quase anoitecendo quando se aproximaram da cidade, e o servo sugeriu que parassem lá para descansar. Mas o homem preferiu não ficar em uma cidade de estrangeiros e decidiu seguir até Gibeá, uma cidade israelita da tribo de Benjamim. Chegando lá, eles não encontraram onde ficar porque ninguém os acolheu. Naquela época, era comum os israelitas oferecerem abrigo a outros israelitas vindos de diferentes cidades ou tribos. Mas, infelizmente, isso não aconteceu com eles. Então, eles acabaram ficando sem fazer nada na praça da cidade até que um homem idoso que vinha do campo os viu. Esse senhor, que também era de Efraim, convidou-os para ficar em sua casa. Enquanto estavam lá, a casa foi cercada por um bando de homens com más intenções da cidade. Eles queriam que o hóspede fosse entregue a eles. Para proteger seu convidado, o anfitrião ofereceu sua própria filha virgem e a concubina do homem como alternativa. Infelizmente, a concubina foi levada para fora e sofreu terríveis abusos sexuais durante toda a noite. Pela manhã, ela conseguiu voltar para a casa onde estava hospedada, caindo exausta junto à porta. Quando seu marido a encontrou, ela já estava sem vida. Ele tomou uma decisão horrível, colocou o corpo dela em um jumento, levou-o para casa, cortou o corpo em 12 pedaços e enviou cada parte para as diferentes tribos de Israel, junto com uma carta relatando o que os benjamitas tinham feito com ela. A história contada pelo homem chocou todas as tribos. As pessoas ficaram horrorizadas, dizendo que um crime tão terrível não era visto desde os tempos da fuga dos hebreus do Egito. Todos ficaram assustados e se perguntaram o que deveriam fazer sobre o assassinato daquela mulher, que também era israelita. E a história não termina aí. Os capítulos 20 e 21 contam as consequências desse terrível assassinato. Antes de mais nada, há algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com você agora. A primeira lição é que, quando não temos ninguém para nos cobrar ou para quem prestar contas na vida, tendemos a nos afastar do que é certo aos olhos do Senhor. Lembra do versículo que eu mencionei no início deste vídeo? Diz que naquela época Israel não tinha um rei. Isso significa que, quando não precisamos justificar nossas escolhas ou ser responsabilizados por nossas ações, é mais fácil fazermos o que é errado. Veja o caso dos benjamitas que abusaram daquela mulher até a morte. Você acha que se houvesse um governante em Israel naquela época, eles teriam feito isso? Claro que não, pois saberiam que seriam punidos e levados a julgamento, provavelmente condenados à morte. Você pode pensar, mas Israel não tinha um rei, mas tinha as leis de Moisés. Isso é verdade, mas essas leis não estavam sendo seguidas e ninguém estava lá para garantir que fossem cumpridas. O mesmo acontece no nosso país, por exemplo. Temos uma Constituição Federal que estabelece nossos direitos e deveres, além de muitas outras leis sobre o que é certo e o que não é.
No entanto, muitas vezes essas leis não são seguidas por falta de temor, desrespeito ao próximo e pela certeza de que não haverá punição. E na história do Antigo Testamento, vemos que os benjamitas fizeram tudo aquilo porque sabiam que não seriam castigados. O mesmo pode acontecer conosco se não entendermos que nosso juiz não é terreno, mas celestial, e que nada escapa aos seus olhos. A segunda lição que podemos tirar desta história triste é a importância de ver cada pessoa como criada à imagem e semelhança de Deus. Se a concubina e a filha daquele senhor que hospedou o homem tivessem sido vistas dessa maneira, nada disso teria acontecido. Não vou começar falando dos benjamitas, que agiram de forma imoral e depravada, mas sim do próprio pai e do marido da concubina. O pai, ao tentar proteger o hóspede, não agiu da mesma forma ao oferecer sua filha e a mulher para serem abusadas, mostrando que ele valorizava mais a vida do homem do que a das duas mulheres. Já o marido da concubina falhou porque não impediu que sua companheira fosse levada, abusada, espancada e morta pelos benjamitas. Ele pode não ter oferecido ela em seu lugar, mas também não agiu como deveria quando ela foi escolhida para substituí-lo. Quanto aos benjamitas, se tivessem o amor de Deus em seus corações como seus ancestrais Abraão, Isaque e Jacó, nunca teriam cometido tais atrocidades. A Bíblia diz em 1 João 4:8 que quem não ama não conhece a Deus. É essencial lembrar que cada ser humano merece ser tratado com dignidade e respeito, como um reflexo da imagem divina. Deus é amor, amém. E a terceira lição que quero ressaltar nesta história é que, quanto mais nos distanciamos de Deus, mais propensos estamos a fazer coisas que nunca pensamos ser possíveis. Se lermos o livro de Juízes desde o início, veremos a trajetória de uma nação que foi se afastando de Deus gradualmente, muitas vezes sem nem perceber. Os eventos dos capítulos 19 a 21 são um claro exemplo de quão distantes de Deus essas pessoas estavam. Se alguém tivesse dito a eles, anos antes, que acabariam estuprando e matando uma mulher inocente, provavelmente eles negariam, alegando que nunca seriam capazes de algo tão horrível. Mas, como vimos, foi exatamente isso que aconteceu. Da mesma forma, se não cuidarmos da nossa relação com Deus hoje, amanhã ou depois, podemos acabar fazendo coisas que nunca imaginamos. Não somos tão diferentes daqueles benjamitas. Tudo o que dizemos hoje, como eu nunca me divorciarei, nunca trairei meu cônjuge, nunca usarei drogas, jamais serei demitido do meu trabalho por enganar meus patrões, entre outras coisas, pode sim acontecer no futuro se não mantivermos nossa proximidade com Jesus, amém? Então, lembre-se, quanto mais você se afasta do Senhor, mais vulnerável fica a cometer pecados que hoje condena. Agora, vamos continuar com a história que, infelizmente, ainda não terminou. Nos capítulos 20 e 21 de Juízes, vemos que os israelitas ficaram muito revoltados com o que aconteceu e juntaram um exército de 400.000 homens para pedir justiça contra os benjamitas, a tribo responsável pelo crime. No início, os benjamitas se recusaram a entregar os culpados, o que levou a um conflito violento. A Bíblia relata que, nos 2 primeiros dias de luta, os israelitas sofreram muitas baixas. Porém, no terceiro dia, após pedirem a Deus por orientação e prepararem uma emboscada, conseguiram vencer, causando uma destruição enorme em Gibeá e quase exterminando toda a tribo de Benjamim. Como consequência desses combates, a tribo de Benjamim foi praticamente dizimada, com homens, mulheres e crianças mortos, sobrando apenas 600 homens que fugiram para o deserto. Isso fez com que os israelitas se sentissem muito arrependidos, pois o povo de Benjamim estava à beira da extinção, já que não havia mais mulheres suficientes para garantir a continuidade da tribo. O grande problema é que os líderes das outras 11 tribos de Israel tinham jurado não deixar suas filhas se casarem com homens de Benjamim, uma decisão tomada num momento de emoção e indignação, que acabou gerando uma crise. Para não desobedecer a Deus, mas também não quebrar o juramento, os israelitas atacaram a cidade de Jabes-Gileade, que não tinha se unido a eles contra Benjamim. Durante a batalha, 400 homens foram mortos e suas esposas foram dadas aos benjamitas. Porém, como havia 600 homens de Benjamim sem esposas, ainda faltavam 200 mulheres. Eles então tiveram que tomar outra decisão difícil. O juramento das 11 tribos dizia que eles não poderiam dar suas filhas em casamento aos benjamitas. Mas o juramento das tribos não dizia nada sobre sequestrar mulheres. Então, eles sugeriram que os benjamitas raptassem mulheres solteiras de suas tribos durante um festival anual em Siló. Essas mulheres eram as que dançavam nos vinhedos durante as festividades. Esse conselho foi dado para que os 200 benjamitas restantes pudessem reconstruir suas famílias sem que as outras tribos quebrassem o juramento. E foi isso que aconteceu. Aqui está a quarta lição.
Toda escolha errada que fazemos tem consequências que não podemos controlar. Vamos relembrar. Tudo começou quando um senhor ofereceu a concubina de seu hóspede e sua própria filha aos benjamitas, resultando na morte de uma pessoa inocente. Depois, o grupo de benjamitas abusou e matou a mulher israelita, o que levou à invasão e destruição de sua cidade e à morte da maioria de sua população. Os líderes das 11 tribos decidiram atacar os benjamitas, quase levando ao desaparecimento de um povo escolhido por Deus. Eles também decidiram não dar suas filhas em casamento aos benjamitas, mas acabaram matando 400 homens inocentes em uma guerra que eles mesmos iniciaram, e depois viram mulheres sendo raptadas. O que quero dizer é que você pode escolher seu pecado, mas não pode escolher as consequências dele, e infelizmente terá que conviver com cada uma. Foi por isso que o apóstolo Paulo nos deixou um ensinamento importante em Gálatas 6. Ele disse: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que a pessoa semear, isso também colherá. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá ruína e morte dessa natureza, mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Então, não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no momento certo colheremos bênção se não desistirmos. E se lermos o final dessa história, veremos que os benjamitas conseguiram reconstruir suas vidas. Eles se casaram de novo, reergueram a tribo e aumentaram seu povo. Mas, mesmo com a história seguindo em frente, as cicatrizes das feridas que eles causaram permaneceram em suas almas para sempre. Da mesma forma, se você se arrepender dos erros que cometeu ao se afastar de Deus e pedir perdão, Ele vai te receber de volta de braços abertos. Não tenha dúvida disso. Mas é importante entender que todo o sofrimento que você causou a si mesmo e aos outros com suas escolhas erradas não vai desaparecer de repente, como num passe de mágica. Mesmo que um dia a ferida pare de doer, as marcas vão ficar. Por isso, o melhor a fazer é buscar a Deus todos os dias e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para seguir a palavra dele. Assim, você não cometerá os mesmos erros que o povo de Israel. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe no WhatsApp, envie para seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Espero você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.